Depois de ver o primeiro episódio, Conceitos Básicos da Parasitologia, vamos estudar as doenças, começando pelo ciclo da doença de Chagas. Vamos ver as 3 formas do agente etiológico, Trypanosoma cruzi, conhecer o vetor, os principais sintomas, os tipos de ciclos e, para fechar, as profilaxias e prevenções. Para apoiar nosso canal é muito fácil, se inscreva, é de graça. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu Monteiro, professor Edu. Vamos começar hoje, tá? Falando de protozooses, a doença de Chagas. Doença essa que é causada por protozoário que pertence à classe dos flagelados e também são chamados de mastigóforos. O protozoário em questão é o Trypanosoma cruzi, tá? O Trypanosoma cruzi, assim chamado cientificamente, ele pode ser encontrado sob 3 formas durante o seu ciclo de vida. E nós temos uma primeira forma, que é uma forma flagelada. Essa forma flagelada, denominada de forma tripomastígota ou tripomastigota, tanto faz, ela é encontrada junto ao sangue, não só do ser humano, mas de outros vertebrados. A segunda forma de vida do protozoário é denominada de forma amastígota ou forma amastigota. Essa forma é encontrada junto aos tecidos que não o tecido sanguíneo, como por exemplo o coração, fígado, baço e intestinos. Já eu tenho uma forma denominada de epimastígota ou forma epimastigota, a qual nós encontraremos junto ao ciclo de vida do protozoário, na cavidade digestória do vetor da doença, que é um inseto comumente chamado de barbeiro. Tá? O barbeiro, tá? Ele é um hemíptero, tá? Hematófago, que pode atuar como o vetor da doença de Chagas. A principal espécie relacionada à doença de Chagas, do barbeiro, é a espécie Triatoma. Tá? Essa espécie Triatoma, no caso a principal espécie, é chamada de Triatoma infestans. Existem mais 2 gêneros, o gênero Rhodinius e o gênero Panstronchilus. A diferença deles é pequena, uma região da inserção das antenas. Nesse caso, a antena posicionada entre o olho e o aparelho bucal, também chamado de clípio ou probóscide, se posiciona bem na região mediana. No ciclo de vida dessa doença, o protozoário estará presente no sangue, por exemplo, de um vertebrado, que pode ser um macaco, ele pode ser um tatu, ele pode ser um bicho preguiça ou até um gambá. O protozoário, sob a forma flagelada, ele vai ser ingerido juntamente com o sangue. Então, no sangue de um animal vertebrado, o barbeiro vem, como ele é hematófago, ele se alimenta do sangue. Ao se alimentar do sangue, ele adquire a forma do protozoário flagelado. No interior do tubo digestório desse inseto, se nós pegarmos esse inseto e fizermos uma análise interna do seu tubo digestório, então vamos pegar essa região e vamos ampliar a região do tubo digestório do inseto. Nessa região, o protozoário que tinha a forma flagelada, ele tem a sua regressão do flagelo e adquire uma forma com o flagelo na parte superior, bem reduzido, forma essa denominada epimastigota. Aqui ele irá se reproduzir assexuadamente e todo o trato digestório do inseto vai apresentar vários, dezenas, centenas, milhares de protozoários. Quando este inseto, uma vez contaminado, visita o ser humano, para obviamente se alimentar do sangue, ele pousa sobre a sua pele. Ao pousar sobre a sua pele, esse inseto, ele libera uma pequena secreção salivar. Na saliva desse inseto não encontramos normalmente o protozoário. Essa saliva vai servir para que o organismo, ele consiga atingir o vaso sanguíneo sem a gente perceber. Porque na saliva desses insetos hematófagos existem substâncias anestésicas, para evitar que você perceba que está sendo picado, e substâncias anticoagulantes, que evitam que o sangue que vai fluir da lesão coagule nessa região. Então, a partir desse momento, o inseto pousou, lançou a saliva e introduziu o seu aparelho bucal, aqui também chamado de clípio ou probóscide, também chamado de tromba. Nesse momento, o inseto atinge o vaso sanguíneo, junto à região
da nossa pele e suga o sangue. Logo depois dele sugar o sangue, como o seu tubo digestório apresenta fezes contendo o protozoário, esse inseto ele vai logo em seguida liberar as fezes nessa região. Veja bem, não ocorreu contaminação. A contaminação ocorre posteriormente, quando esse inseto vai embora e numa sequência, tá, você tem a região do vaso sanguíneo lesada, está havendo sangramento e a pessoa normalmente coça. Então, ao coçar a região, as fezes são trazidas para a região epitelial. Nessa região da pele, o protozoário não entra diretamente na circulação. O protozoário vai invadir as células da região da pele, vai se reproduzir assexuadamente nessa região e, posteriormente, o protozoário vai invadir a circulação. No momento que ele invade a circulação, ele muda de forma. Ele sai da sua forma epimastigota, presente no trato digestório do inseto, e retornará à fase tripomastigota. E através da forma tripomastigota, ele vai se espalhar através da circulação do indivíduo. Uma vez a circulação, tá, esse protozoário vai atingir alguns órgãos vitais do ser humano. Entre esses órgãos vitais do ser humano, nós podemos destacar o fígado, os intestinos e o principal órgão seria, no caso, o coração. No coração, como que esse protozoário chega até o tecido muscular cardíaco? Veremos em seguida. Então, uma vez ganhando a circulação através do tecido epitelial, o protozoário entra pelos capilares sanguíneos da região da pele. E uma vez na região da pele, ele circula pelo corpo, chegando, portanto, no coração. Como que o protozoário atinge as células musculares cardíacas? Então, vamos considerar que eu tenho aqui o coração, ele está visto de frente. Nós temos aqui as duas veias cava, a veia cava superior, a veia cava inferior. Aqui, as veias pulmonares. Essa verde seria a artéria pulmonar e essa azul seria a nossa artéria aorta. Partindo da base da artéria aorta, tá, nós temos um ramo, um desvio, formando o ramo coronariano, que vai irrigar e vai manter vivo todo o músculo cardíaco. É através dessa circulação coronariana que o protozoário, pelos capilares coronarianos, chega à musculatura da seguinte forma. Vamos pegar um pequeno fragmento desse coração, junto às artérias coronarianas, e vamos dar uma pequena ampliada. Considerando que aqui eu tenho o tecido muscular cardíaco em questão, essa artéria coronariana, tá, se ramifica em arteríolas, que, por sua vez, vai se ramificar em capilares coronarianos. Esse capilar, como qualquer capilar do corpo, ele apresenta uma camada uniestratificada de células. Portanto, o protozoário presente aqui na circulação, ele atravessa esse capilar e ele ganha o interior das células musculares aqui do coração. Quando ele sai da circulação e atinge essa célula, ele adquire a sua forma sem flagelo, denominada de forma amastigota. E sob a forma mastigota, esse protozoário começa a se reproduzir assexuadamente e o número de protozoários infestando as células musculares do coração aumenta progressivamente, formando no tecido muscular cardíaco o chamado ninho, né? E esse ninho é denominado de ninho amastigota ou ninho amastigota, tanto faz. Qual o efeito, ou melhor dizendo, quais os efeitos do ninho amastigota do coração? O ninho amastigota provoca duas ações diferentes do coração. Temos inicialmente uma ação denominada de ação alérgica, aonde as toxinas liberadas pelo protozoário alteram o ritmo cardíaco do indivíduo. E nós temos também uma outra ação que é denominada de ação mecânica. Esta ação mecânica se dá
Porque o ninho vai progressivamente aumentando junto a essa região. E à medida que ele vai aumentando nessa região, ele vai provocar, tá, um esmagamento desses vasos coronarianos e, em decorrência disso, o fluxo de sangue para esta porção inferior, devido a esse esmagamento, tende a diminuir, levando o indivíduo a apresentar no coração um problema que é denominado de isquemia. Isquemia seria, no caso, a falta de irrigação. Essas alterações alérgicas e químicas e mecânicas no coração levam o indivíduo a apresentar uma alteração no ritmo cardíaco, uma fraqueza, uma prostração. Essa doença, ela é comumente chamada de Chagas, mas ela causa no coração do indivíduo o que é conhecido por cardiopatia. Cardiopatia é qualquer doença no coração. No entanto, é uma cardiopatia causada pelo protozoário da doença de Chagas. Portanto, é uma cardiopatia chagásico, tá? E como o processo ele é constante, ele é um processo crônico. Daí o nome da doença denominada cardiopatia chagásico-crônica, como ela é conhecida, por exemplo, no centro médico, tá? A doença de Chagas, além de ser adquirida dessa forma, ela pode ser adquirida de formas diferentes. Existem diversos tipos de ciclos que fazem com que o indivíduo possa adquirir doença de Chagas. Esses ciclos são... Bem, os diferentes ciclos da doença de Chagas podem ser divididos em 4 categorias. Temos o ciclo silvestre, onde nós temos o envolvimento de um animal silvestre contaminado, nesse caso um tatu. Esse tatu, ele é picado por um barbeiro, que é o vetor. Esse vetor se contamina pelo protozoário e uma vez, quando o barbeiro sugar o sangue do ser humano, ele se contamina. O segundo ciclo é o ciclo doméstico, onde um animal doméstico, um cão que vive ali no sítio, adquiriu a doença e uma vez adquirida a doença, esse cão atua como um hospedeiro. Ele tem o seu sangue sugado por um barbeiro. Quando o barbeiro picar e defecar sobre o ser humano, esse ser humano se contamina. E existe o ciclo rural. Na zona rural, tá? Um ser humano previamente contaminado. Veja, pode ser este ou pode ser esse. Ele está contaminado, ele tem o seu sangue sugado por um barbeiro e o barbeiro pica e defeca sobre um outro ser humano, transmitindo dessa forma a doença. Entretanto, nós temos o chamado ciclo urbano. E no ciclo urbano não temos a participação de vetores. A transmissão se dá de ser humano para outro ser humano. E existem 3 formas principais. A primeira forma, tá, é através simplesmente de um contato, e é um contato sanguíneo, tá? Ou seja, através, por exemplo, de uma transfusão de sangue, através do compartilhamento de seringas e de agulhas contaminadas. A segunda forma de contaminação é quando uma mulher, durante o período gestacional, através da placenta, que é um órgão exclusivamente presente nos mamíferos, ele transmite ao feto que está em desenvolvimento o protozoário. Portanto, essa forma é denominada de forma transplacentária. E, uma vez adquirida a doença, a criança vai manifestar a doença ao longo de sua vida. E a terceira forma de contaminação pode ser feita através, veja bem, através do aleitamento, que seria o aleitamento materno. Como a glândula mamária é ricamente vascularizada, os protozoários presentes na circulação podem entrar nas cavidades das estruturas das glândulas, se misturando ao leite, e quando a criança faz a ingestão de uma grande quantidade de protozoários, ele vai passar pelo trato digestório e na região do intestino ele pode ganhar circulação. Portanto, através da alimentação, ou seja, alimentos contaminados com o protozoário, podem ser uma forma de contaminação. O açaí, por exemplo, é uma forma de contaminação, desde que esse açaí tenha sido coletado pelo indivíduo, esse açaí não foi devidamente higienizado e a pessoa ingeriu o açaí contendo o protozoário, ou seja, as fezes do barbeiro foram lançadas sobre o coquinho do açaí. Além do açaí,
tivemos a contaminação através da ingestão de caldo de cana, ocorrido no sul do país, mais precisamente em Santa Catarina. Essa contaminação é quando o indivíduo ingere uma enorme quantidade de protozoários e isso é pouco comum de acontecer a morte do indivíduo. É a fase aguda da doença, que é difícil acontecer, mas pode acontecer junto ao ser humano. A doença de Chagas, ela pode ser caracterizada principalmente pela sua fase crônica, onde a pessoa pode viver muito tempo, anos e anos, tendo a doença e não manifestando muitos efeitos dessa doença. A primeira pessoa que foi identificada por Carlos Chagas com a doença foi uma menina chamada Berenice. Ela tinha aproximadamente 8 anos de idade e ela falece depois de aproximadamente 80 anos. Consequentemente, dá para você conseguir sobreviver com a doença. Entretanto, existe um tratamento que vai atenuar os sintomas. A cura da doença ainda não foi descoberta. As medidas profiláticas, as medidas preventivas para se evitar a doença, portanto, seriam, primeiro, fazer um controle da população dos insetos, nas casas de sítios, de fazendas, de chácaras, o barbeiro ele se aloja em regiões escuras, em regiões de fendas, as casas de pau a pique. Uma casa que é feita com tijolo, com bloco cerâmico, cheio de orifícios, deve ser embolsadas, deve ser rebocadas para evitar o alojamento do inseto e, consequentemente, a não visita desse inseto ao ser humano. Uma outra forma de evitar a doença é fazer um controle adequado da qualidade do sangue que vai ser usado eventualmente em transfusões. E, obviamente, evitar o compartilhamento de seringas e de agulhas que eventualmente podem estar contaminadas. Além de tudo, como a gente falou ultimamente, a higienização adequada de alguns tipos de alimentos também é uma forma eficaz de se combater a doença de Chagas. Inscreva-se no canal e qualquer dúvida, mande pra gente. Até a próxima então, pessoal. Um abraço. No próximo episódio, vamos ver a doença que deixa a pessoa que nem uma planta, plantado no vaso. Eu tô falando da amebíase. Até lá!